Olá e bem-vindos de volta. Para quem nos acompanha nessa jornada pela apologia de Sócrates, a gente já viu o filósofo desarmar as acusações antigas, né? Aquelas fofocas de décadas. E depois ele desmontou o acusador principal, o Meleto, no embate direto. Exato. A defesa foi feita. Os argumentos, estão todos na mesa. Só que agora a conversa teórica acaba. E a realidade bate a porta. A gente entra na fase mais tensa do julgamento. É o momento em que a filosofia dele colide de frente com o poder do Estado. E é uma questão de vida ou morte, literalmente. Exatamente. Hoje a gente vai mergulhar na parte final, que é a mais impactante. Vamos ver como Sócrates encara a própria morte, como ele reage ao veredito. E como, mesmo condenado, ele consegue virar o jogo. Isso. Ele se transforma de réu a juiz dos seus próprios juízes, deixando um legado que, define o pensamento ocidental até hoje. E ele já começa de uma forma que é, para mim, o puro suco do desafio. O tribunal meio que oferece uma saída para ele. E a resposta é um sonoro não. É aqui que a coisa fica séria. Estamos no ponto em que ele se vira para os jurados e lança uma hipótese. Ele diz imaginem que vocês me absolvem, mas com uma condição, que eu pare de filosofar. O que para qualquer pessoa normal seria um acordo excelente, né? Claro, é a chance de salvar a pele. Aceita, vai para casa, fica quieto. Mas Sócrates não é qualquer um. Ele olha para essa oferta e recusa. Categoricamente, ele fala: obedecerei antes ao Deus que a vós. Isso é uma afronta direta. É um desacato. A pergunta que fica é: por quê? Ele não tem o menor instinto de sobrevivência. É que a lógica dele é outra, sabe? Ele inverte completamente a nossa noção de medo. Para Sócrates, ter medo da morte é a forma mais pura de ignorância. Ignorância. Sim, é fingir que se sabe algo que, por definição, ninguém sabe. Ninguém voltou de lá para contar se a morte é boa ou ruim. É um mistério. Entendi. Por outro lado, ele tem certeza absoluta de uma coisa: cometer injustiça, trair a própria missão, isso sim é um mal conhecido. Um mal indiscutível. Ah, agora faz sentido. A escolha para ele é entre um talvez ruim, que é a morte, Exato. e um com certeza ruim, que é viver uma vida desonrada, sem propósito. A matemática moral dele é clara. Perfeito. É a tal ideia do cuidado da alma, a epimeleiatis psiquis, levada à consequência máxima. Ele passa o tempo todo falando para os atenienses. Parem de se preocupar tanto com dinheiro e fama. Isso. E cuidem mais da alma, da verdade. E aqui ele mostra que não era só discurso. Ele pratica o que prega. E ainda solta uma ideia que era explosiva para a época. Qual? Que não é do dinheiro que vem a virtude, mas é da virtude que vem o dinheiro e todo o resto. A integridade da alma é o verdadeiro motor de tudo. Por isso a missão dele não era negociável. E depois de se colocar na prática acima da lei do tribunal, ele faz algo ainda mais ousado. Ele diz: vocês não estão entendendo o meu valor. Deixem eu explicar. E a metáfora que ele usa é... Genial. E provocadora. A do Távon, a mosca irritante. A alegoria do Távon, o oistros, é central. Ele descreve Atenas como um cavalo de raça, nobre, grande, mas que de tão grande e confortável ficou preguiçoso, lento. Complacente. Exato. E ele, Sócrates, seria o inseto enviado por um deus para picar esse cavalo, para acordá-lo, para não deixar ele cair numa letargia moral, sabe? É uma imagem muito poderosa. Ninguém gosta de uma mosca zumbindo no ouvido, mas ela te impede de dormir. Ele está dizendo: eu sou o incômodo necessário. A minha irritação é um presente. E ele vai além. Ele se chama de uma dádiva de Deus à cidade. E avisa: se vocês me matarem, vão passar o resto da vida dormindo. A audácia é monumental. Mas como ele prova que isso não é só um delírio de grandeza da parte dele? E a prova é genial. A própria pobreza dele. Ele diz: olhem para mim. Eu ando por aí há décadas cutucando vocês para serem pessoas melhores e não ganhei um centavo com isso. Negligenciei meus próprios negócios? Exato! Que tipo de pessoa faria isso por interesse próprio? Só pode ser uma missão divina. A conta bancária zerada dele era um atestado de inspiração divina. Ok, se ele é o despertador de Atenas, uma pergunta óbvia surge. Por que ele nunca entrou para a política? Por que nunca foi à assembleia onde as decisões acontecem? Ele antecipa essa pergunta e a resposta revela um dos aspectos mais íntimos da vida dele, o tal do daimonion.
A voz interior. Isso, ele descreve como um sinal divino que o acompanha desde criança. E o fascinante é a natureza dessa voz. Ela nunca diz o que fazer, só o que não fazer. É um sistema de veto, então, um não divino. Nunca o empurra para uma ação, só o impede de cometer um erro. Interessante. E essa voz o barrou da política, categoricamente. Por quê? Porque, segundo a análise dele, que é brutalmente honesta, um homem justo não sobrevive por muito tempo na política de massas ateniense. Ele diz que quem se opõe à multidão e tenta impedir as injustiças acaba sendo destruído. Ele dá exemplos, né? Sim, 2 exemplos pessoais. Uma vez, foi o único a votar contra um julgamento ilegal de generais, quase foi preso. Em outra, desobedeceu uma ordem direta de prender um inocente. A conclusão dele é clara. Para manter a integridade, o filósofo precisa agir na esfera privada, 1 a 1. E não se corromper no jogo do poder. Exato. Dele é isso que o define, né? Totalmente. Zero desespero. A primeira coisa que ele faz é matemática. É verdade. Ele analisa a votação. Foi condenado por uma margem de só 30 votos. Se 30 pessoas tivessem mudado de lado, ele estaria livre. Para ele, isso é quase uma vitória moral. E ele usa esses números para dar um último golpe no Melito. Uma manobra brilhante, humilhante. Havia uma lei em Atenas, a regra do quinto. Se um acusador não conseguisse pelo menos 1/5 dos votos, ele pagava uma multa pesada. E perdia o direito de processar de novo. Exato. Sócrates faz as contas e mostra que sem o apoio dos outros 2 acusadores, Meleto não teria chegado nem perto. É como virar para o promotor e dizer: tecnicamente você perdeu. Sua acusação era fraca demais. É exatamente isso. E aí vem a próxima fase, a contraproposta da pena, a antítese. Os acusadores pediram a morte. Agora Sócrates tem que propor uma alternativa. E o que ele sugere é talvez o momento mais chocante de todo o julgamento. Sem dúvida. Eu entendo a lógica dele, mas propor ser sustentado pelo resto da vida no Pritaneu, um lugar para heróis olímpicos, isso não foi um erro de cálculo. Ele sabia que isso ia irritar todo mundo. Essa é a grande questão. Do nosso ponto de vista pragmático, parece suicídio, mas da perspectiva dele não é arrogância, é a única conclusão honesta. Como assim? Ele passou a defesa inteira dizendo que era um presente de Deus, um benfeitor. A lei diz que a pena deve ser proporcional ao ato. Se ele é um benfeitor, qual é a pena justa? A honra máxima. Propor qualquer outra coisa, como uma multa, seria admitir culpa. Nesse contexto que ele diz a frase mais famosa da filosofia, talvez. Uma vida sem exame não é vida digna de um ser humano. Essa frase não é só um aforismo bonito, é a justificativa final dele. Faz todo sentido. Ele está dizendo: vocês me pedem para parar de questionar, mas essa atividade é o que me define como humano. Viver sem isso é só respirar, é ser como um animal. E entre uma vida animal e a morte, eu escolho a morte. É de arrepiar. Aqui a frase ganha um peso enorme. E com isso a sentença é selada. Morte. É nesse momento que vemos Sócrates se transformar de réu em mestre. Primeiro, ele tem palavras duríssimas para os que o condenaram. O tom muda completamente, fica sombrio, profético. Ele se dirige a eles e cria uma imagem poderosa, a da corrida ontológica. Corrida ontológica. Sim. Ele diz que há 2 coisas correndo atrás de nós: a morte e a maldade. Ele, velho e lento, foi alcançado pela morte, que é a corredora mais lenta e o mal menor. E os acusadores? Eles, por serem jovens e ágeis, foram alcançados pela corredora mais rápida, a maldade, que é o mal maior e permanente. Nossa, que inversão. Ele foi condenado, mas são eles que foram capturados por algo pior. E ele ainda faz uma previsão? Um vaticínio. Ele os avisa. Vocês acham que, me matando, vão se livrar das críticas? Estão enganados. Ele diz que com sua morte, os jovens que o seguiam vão se levantar, mais numerosos e mais ferozes. O efeito Hidra. Corta-se uma cabeça e nascem várias outras. Exatamente. E depois dessa admoestação, o tom muda de novo de forma radical. Ele se vira para aqueles que votaram por sua absolvição,
a quem ele chama de verdadeiros juízes. E o paradoxo é que é ele quem começa a consolá-los. É um momento de uma serenidade incrível. Ele compartilha com eles o que considera uma prova definitiva de que tudo está bem. Ele conta que, durante todo o dia do julgamento, seu daimônio, A voz interior. não se manifestou nenhuma vez. Ficou em completo silêncio. E como a voz só o impede de fazer algo errado, o silêncio dela é, na verdade, um sinal de aprovação. Uma luz verde divina. Exato. O silêncio do daimônio é a prova de que o que está acontecendo com ele, a morte, não é um mal, é um bem. E a partir daí ele apresenta o famoso dilema da morte. Que é basicamente uma aposta ganha-ganha. Precisamente. Ele diz: a morte só pode ser uma de duas coisas. Cenário 1. É um nada, um sono profundo e sem sonhos. Se for isso, que maravilha, uma paz eterna. E o cenário 2? A morte é uma migração da alma para o Hades. E se for isso, lá ele vai encontrar os grandes heróis e poetas do passado. E vai poder continuar fazendo o que sempre fez. Examinar as pessoas. Já imagina Sócrates interrogando Aquiles sobre coragem. Ele transforma o além numa grande praça pública. Em qualquer um dos cenários não há o que temer. É a afirmação final da imunidade moral do justo. Não há, para o homem bom, nenhum mal, quer na vida, quer na morte. Isso. E ele termina com um último pedido, não sobre si mesmo, mas sobre seus filhos. Ele pede aos amigos que, quando os filhos crescerem, eles os atormentem da mesma forma que ele os atormentou. É um pedido de amor severo. Não cuidem deles, mas incomodem eles. Forcem eles a cuidar da virtude antes do dinheiro. Ele está, na prática, delegando sua função de tavão. Perpetuando sua missão. E com isso, ele está pronto. E assim chegamos ao fim. A frase de despedida dele é uma das mais poderosas e humildes da história. Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Ele deixa o tribunal não como um condenado, mas como um mestre que deu sua lição final. A apologia não é sobre a derrota de um homem, é sobre o triunfo de uma ideia. A de que a integridade da alma vale mais que a própria vida. A cidade matou o homem, mas imortalizou sua missão. Essa análise toda da defesa de Sócrates deixa uma questão no ar, que ecoa até hoje, né? A defesa dele se baseia numa autoridade superior ao Estado, seja a voz de um deus, seja a consciência filosófica. Isso nos faz pensar até que ponto o indivíduo tem o direito, ou talvez o dever, de desafiar as leis da sua comunidade em nome de uma verdade moral que ele considera mais elevada. É uma pergunta que Sócrates nos deixou e para a qual talvez ainda não tenhamos uma resposta final.